Muito bem-vindos, alunos, a mais uma aula do curso de Gestão de Projetos. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Nessa aula, nós falaremos sobre o controle do projeto. Nós estaremos focando nas três variáveis-chave do triângulo das restrições. Falaremos então sobre o controle de escopo, controle do tempo, prazo do projeto e o controle do custo. A maior parte da aula será dedicada ao controle do tempo, do prazo, mas falaremos também, como eu disse, sobre o controle do escopo e o controle do custo. Sobre o controle do escopo, o ponto de partida que eu gostaria de destacar é a questão da EAP. A EAP, que é uma ferramenta que nós aprendemos lá atrás, a estrutura analítica do projeto, que contém a estruturação, a decomposição hierárquica de todo o escopo do projeto. A EAP é uma ferramenta muito útil, na verdade não só para o escopo, ela pode ser bastante útil também como base geral do controle do projeto. Mas, do ponto de vista do escopo, é essencial. Então você vai usar a EAP como base para controlar o escopo, para poder inspecionar todos os pacotes de trabalho, e, portanto, a partir da EAP, você pode aplicar dois processos de gestão de escopo, que é o controle do escopo propriamente dito e a verificação do escopo. O controle do escopo é algo mais, digamos, cotidiano, mais diário, em que, de fato, você faz o acompanhamento do progresso de cada pacote de trabalho, no sentido da sua completude. Nós estamos querendo, com o controle do escopo, evidentemente que, de novo, por conta da integração, vai haver uma mistura muito grande entre progresso de um pacote de trabalho com o prazo, é evidente. O controle do escopo ele vai se preocupar que nenhum item de escopo seja deixado incompleto, que o projeto não conclua todos os itens de escopo previstos na EAP. Tá certo? E também vai ter toda aquela questão do controle de mudanças. É o outro aspecto fundamental do controle do escopo. Então, por um lado, acompanhar, garantir que todos os itens previstos no escopo são desenvolvidos até a sua conclusão, e assim aos poucos você vai completando a EAP como um quebra-cabeça. Mas, especialmente, no caso do escopo, é fundamental aqui a questão do controle de alterações, porque o escopo acaba sendo uma das variáveis do triângulo das restrições mais susceptíveis a mudanças no plano original do projeto. Então, o cliente pode demandar alterações de escopo, acréscimos de escopo ou reduções, e são as alterações que mais, obviamente, a gente percebe que vão impactar em custo, em prazo e em outros itens também. E, ao mesmo tempo, é uma variável muito escorregadia. Existe uma expressão em inglês chamada scope creeping, é como se fosse um escopo que vai ali se agregando de forma, às vezes, imperceptível, e daqui a pouco você tem solicitações que foram feitas de forma informal pelo cliente, que foram entrando no projeto sem que isso fosse apreciado. E aí o escopo começa a crescer, começa a inflacionar, e isso, evidentemente, sem um acompanhamento de alterações de prazo e custo, isso tende a gerar um problema, a princípio, do ponto de vista de gestão de projetos, não é a melhor prática. Então, o controle de escopo está muito mais focado nesse ponto, você ter cuidado com as alterações. A completude de cada item do escopo tem uma relação muito direta com a gestão do prazo que nós vamos ver na sequência. Quer dizer, se você estiver gerindo o prazo direitinho, todos os pacotes de trabalho irão ser completados conforme o planejado. Outro processo é a verificação de escopo, é o que eu chamo de aceite, é o que nós chamamos de aceite formal. A verificação de escopo, essa verificação aqui, esse verbo verificar aqui, está colocado muito sob o ponto de vista do cliente. Ou seja, é o cliente que vai verificar o escopo
Isso pode ser feito ao final de uma fase, ao final de um pacote de trabalho, ao final do projeto. Ou seja, sempre que houver a necessidade do cliente validar entregas do projeto ou mesmo fases concluídas do projeto, um relatório que seja de uma fase concluída do projeto, nós chamamos isso de verificação do escopo. É quando o cliente recebe aquela entrega e confirma que está satisfeito, ou que aquela entrega atende aquilo que está planejado, que estava planejado no contrato, no acordo. Né? Isso é uma coisa importante também, tá? Essa aceitação formal. De novo, professor, o que é isso? O que é essa formalização? A gente já falou várias vezes disso, eu vou seguir insistindo. O conceito de formalização em gestão de projetos é muito amplo. Tá? Eu digo que a formalização mais simples que hoje nós podemos fazer é um e-mail. Né? Professor, vale mensagem de WhatsApp, mensagem de texto para formalizar? Bom, teoricamente sim. Teoricamente sim. Né? Uma mensagem de áudio em que você faz um resumo, né, de uma conversa e expõe, né, o que foi acordado e pede que a outra pessoa, seu contraparte, responda confirmando. Teoricamente sim. Né? Mas o e-mail ele acaba sendo um meio termo porque ele tem um grau de formalismo maior. E se você pede para a outra parte confirmar o recebimento, dando ciência, está fechado aí digamos assim, a questão do aceite, né, da formalização, melhor dizendo, da formalização. E não é tão difícil. Né? Mas, por exemplo, quando você compra um apartamento na planta, aquele apartamento é construído, um investimento muito alto, né? Quando você vai receber o apartamento, existe um documento, né? Você vai lá com um engenheiro ou com outro representante da construtora, fazer uma inspeção, né, no momento da entrega das chaves. Né, você vai olhar tudo, se está de acordo com aquelas especificações que você contratou, né, você testa lá os equipamentos, os banheiros, as torneiras, né, a eletricidade. E, ao final, você vai assinar um documento. Esse documento pode até ser o caso de ser feito reconhecimento de firma, no sentido, porque aí nós estamos falando de uma coisa, né, de um investimento de várias centenas de milhares de reais, enfim. É uma coisa muito mais formal. Você precisa de um documento com assinatura, etc. Né? Pode até, hoje em dia está se estendendo muito para assinatura eletrônica. Né? Então também, mesmo a questão da assinatura começa a ficar um pouco mais simples. Você pode fazer assinatura eletrônica também. Tá? Mas então, resumindo termos de escopo. Primeiro ponto do escopo, né? Aqui o item 1 é você preocupar-se principalmente com o controle das alterações. Essa é a parte chave aqui. Garantir que o escopo não cresça de forma desordenada, não seja alterado sem que haja um mínimo de formalização, um mínimo de avaliação de impactos cruzados. Tá? E o outro aspecto é você garantir que ao entregar para o cliente algum tipo de entrega parcial ou final, que você formalize minimamente, se for o caso, que o cliente está de acordo, né? O que ele recebeu está de acordo com aquilo que foi contratado, planejado, acordado. Né? Porque aí você tem uma documentação mínima de que foi feita a entrega e a entrega atendeu digamos, as expectativas do cliente. Bom, vamos falar agora do controle do progresso do ponto de vista do prazo do projeto, ou seja, vamos falar de cronograma. Né? O cronograma que foi assunto de algumas aulas passadas. Né? E assim como a EAP é a base do controle de escopo, né? E também mesmo da verificação do escopo, o cronograma, obviamente, é a base para o controle do prazo, né? Do projeto. O primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui é a importância de se ter um programa de computador que auxilie. Né? Isso é a coisa absolutamente normal hoje. Né? Todo projeto hoje, mesmo os menores, usam algum tipo de ferramenta de apoio para que você tenha uma noção do fluxo de tempo. Pode ser uma ferramenta mais clássica, como o Microsoft Project, que tem o gráfico de Gantt,
ou um gráfico de Gantt mesclado com um diagrama de redes, como a gente viu em uma das aulas passadas. Pode ser um outro tipo, mais orientado às metodologias ágeis, em que você tem basicamente, digamos assim, grupos, né, de tarefas em diferentes estágios de desenvolvimento. Você tem tarefas que estão no estoque de trabalho, você tem tarefas em andamento, você tem tarefas concluídas. É uma maneira também de você ter uma ideia do fluxo, né, do que falta fazer, do que já foi feito, tá bom? Mas isso pode ser um software. No caso das metodologias ágeis, essa possibilidade também de ser feito fisicamente, numa parede, num quadro branco, né, essa distribuição das tarefas. Seja como for, uma ferramenta de apoio é essencial. A outra coisa que é fundamental para um bom controle de cronograma é que, né, a equipe do projeto, né, mantenha o status das tarefas, dos pacotes de trabalho atualizado, né? É fundamental. A informação, o gerente de projetos, obviamente, ele não vai fazer o que a gente chama de microgerenciamento, micromanagement, que é pessoalmente inspecionar qual é o status de conclusão de cada pacote de trabalho e cada tarefa ou atividade dentro do pacote de trabalho. Isso, evidentemente, não é viável, nem é interessante. Então, normalmente, o que você vai, como gerente, você vai confiar, é natural, né, nas informações que a equipe vai passar, informações de status, tá certo? E com isso, a partir dessas informações de status, analisando o cronograma, né, você pode tomar atitudes preventivas e também corretivas. Ou seja, se já houve um atraso, como a gente pode corrigir, ou se nós estamos percebendo uma situação, uma atividade do caminho crítico que já está atrasada, né, a atividade não acabou ainda, então o atraso ainda não está configurado completamente. Aí você pode, sei lá, como a gente comentou, né, nas aulas passadas, fazer um nivelamento de recursos, fazer uma movimentação de recursos humanos de uma tarefa que tem folga para uma tarefa que não tem folga, ou de um projeto, ou de um work package, né, um pacote de trabalho para outro que é mais crítico. Ou seja, tentar já consertar antes que essa tarefa, ao ser concluída, e o pacote de trabalho ao ser concluído, digamos assim, torne oficial que há um atraso. Tá certo? Então, como eu acabei de falar, o nivelamento de recursos ele pode ser feito, ou seja, você movimentar recursos humanos, estamos falando mais de pessoas, né, entre projetos, entre pacotes de trabalho, né, para você minimizar problemas de atraso, tá bom? E a análise do caminho crítico. O caminho crítico, né, que a gente obtém lá do diagrama de redes digamos, a parte do cronograma que nos interessa mais, né, porque, como a gente viu, é o conjunto de tarefas, de pacotes de trabalho, que vai determinar a duração do projeto. Então, é aquela conclusão que a gente já tirou numa das aulas passadas. Qualquer atraso no caminho crítico se transfere automaticamente para um atraso do projeto. Nem todo atraso fora do caminho crítico se transfere para o atraso do projeto. Depende da folga da atividade. Tá bom? Então, esses são os princípios gerais de você fazer um controle de cronograma por uma visão mais clássica, em cima do gráfico de Gantt, em cima do diagrama de rede, do caminho crítico, tá bom? Usando nivelamento de recursos. Então, o gráfico de Gantt eu já comentei, né? Nós vimos em uma das aulas passadas a importância dele, tá? Então, o gráfico de Gantt ele foi visto lá atrás, na nossa aula passada, como ferramenta de planejamento, mas ele é perfeitamente adequado ao controle. Eu já vou mostrar. E o controle do progresso das atividades, que estava lá também no controle de escopo, né? Que eu acabei comentando com vocês, que é mais natural que seja feito aqui, né? Porque se confunde escopo e prazo, né? nesse aspecto, ou seja, conforme o progresso da atividade está em andamento e está dentro do planejado, o escopo está também com a saúde em dia. Claro que ele comenta aqui, se for possível estimar exatamente o progresso, ótimo. Então tem projetos, né, em que você consegue fisicamente medir, né, o progresso.
Então, 40 casas concluídas em um conjunto residencial de 100 casas. Isso é muito objetivo e muito é um quantitativo mesmo, né, que não deixa margem a dúvidas. Nós vamos ver em situações que isso não é tão simples. A gente já comentou antes, eu vou voltar a esse tema da estimativa, né, que tem a ver com aquilo que eu falei no slide anterior, ou seja, a equipe precisa prestar informações do progresso das atividades, e é com base nessas informações que nós vamos saber o progresso do projeto como um todo. Nós estamos interessados nisso. No final das contas, o que a gente quer é qual é a saúde do projeto em termos de prazo, do projeto como um todo. Vai depender das informações que forem fornecidas para cada atividade, cada pacote de trabalho. Essas informações vão ser compostas, né, avaliadas no seu conjunto para dar uma ideia do status do projeto do ponto de vista global. Vamos ver agora um exemplo de como o cronograma representado graficamente pode ser utilizado para o controle do tempo do projeto. Essa é uma visualização muito comum em programas de gerenciamento de projetos, que é a representação simultânea de um gráfico gigante com um diagrama de redes. Nós já havíamos aludido antes a essa visualização. Esse exemplo mostra alguns pacotes de trabalho compostos por algumas atividades. Tá? As barras azuis são as barras do gráfico gigante, representam a duração de cada atividade. Né? E dentro dessas barras azuis você tem uma barra escura, que representa o percentual de completude, né, de cada atividade. Então, tem atividades concluídas, porque a barra preta corresponde a toda a extensão da barra azul. Então, por exemplo, essa aqui são atividades concluídas. Né? Tem atividades em andamento, é quando a barra escura, né, ainda não chegou até o final, ela não, né, cobre toda a extensão da barra azul. A barra azul é o planejado, a barra escura o executado. Né? Aqui também você tem uma atividade que tem algum andamento já, mas pouco andamento ainda. Né? E você tem atividades não iniciadas, né? Atividades aqui que estão sem nenhuma barra escura, né? Portanto 0% de execução. Tá? Outro detalhe é que esse tipo de software costuma fazer uma agregação do esforço global das 4 atividades aqui, por exemplo, e reflete, aí é mais um cálculo já automático, né? Reflete num progresso global do pacote de trabalho. Tá? Então aqui você tem o PT1 está quase todo concluído, porque só falta esse pedacinho aqui. Né? O PT2 você tem ainda muito o que fazer, porque você concluiu essa atividade, mas ainda tem 3 atividades, uma em andamento e 2 que nem iniciaram, então ele está aqui pela metade. Né? Aí são cálculos que são feitos já para você ter uma ideia como é que você traduz a conclusão parcial de atividades do pacote de trabalho numa visão global, né? Da conclusão do pacote de trabalho. Né? O pacote de trabalho 3, por exemplo, aqui está zerado, ou seja, não começou nada ainda. Né? E depois você pode agregar, o software vai fazer isso, ele vai agregar do nível de pacote de trabalho para o nível de projeto. Ele vai conseguir te dar uma visão global do projeto, usando o mesmo princípio aqui de agregação do esforço, né, das tarefas, proporcional ao percentual de conclusão de cada tarefa. Bom, como vocês viram no slide anterior, as barrinhas elas vão ter uma informação do percentual de conclusão. Aquelas barrinhas podem ser vistas como um percentual de conclusão. Né? Como eu disse antes, nem sempre você vai conseguir ser objetivo a ponto de medir, de contar exatamente o progresso físico. Um projeto na área de software, você não tem essa medição física, né? É possível medir o número de funcionalidades, o número de linhas de código, mas de uma maneira geral você não tem uma medição tão precisa ou tão padronizada. Tá? Muitas vezes o que você usa é uma escala percentual, né, para dizer que um percentual de conclusão de cada atividade. Claro que isso é uma aproximação, mas é uma aproximação válida, porque a gente não precisa buscar uma precisão irreal, né? Uma precisão irreal. Nós queremos uma noção aproximada, né, do progresso do projeto, pelo menos nesse tipo de projeto em que você não consegue medir fisicamente o progresso.
Então, por exemplo, você pode ter escalas com maior ou menor número de níveis, né? Uma escala 0, 50 e 100, ou seja, a atividade não iniciou, a atividade em andamento, a atividade concluída. É talvez a forma mais grosseira, né? Aí você tem escalas aqui de 0, 25, 50, 75, 100, ou 0, 20, 80, 100, tá? Isso é bem arbitrário e pode ser adotado pelo gerente de projeto com a equipe para dar uma ideia, né, do progresso global, né, do projeto em relação a escopo e prazo, tá certo? Para tipos de projeto que você não mede fisicamente o progresso, esse tipo de abordagem é aceitável, tá bom? E como eu disse antes, você pode aplicar esse tipo de proporção, né? Vai desenhar aquelas barrinhas do slide anterior, proporcional a esse percentual, e dali você mede o progresso de atividade, aí agrega para nível de pacote de trabalho, e do nível de pacote de trabalho você agrega para o projeto como um todo. Vamos falar dos custos, né? Bom, o custo é uma variável, obviamente, fundamental, uma variável muito sensível, né? Mas, em geral, o custo ele é dependente, né, das variáveis escopo e prazo. Ou seja, se você tiver fazendo um bom controle do escopo e do prazo, você tem um bom caminho andado para ter um bom controle de custo. Tá certo? Mas como eu já comentei antes, existem sim fatores externos ao projeto que podem atrapalhar o controle do custo. Fatores externos, fatores econômicos, inflação, falta de fornecedores, né? Uma subida repentina de preços de determinados insumos, são variáveis externas, né? que vão impactar o custo. Tá? Mas essas você controla menos, essas você vai procurar monitorar, né, para ver o que, é que pode ser feito para mitigar. Mas o que você controla mais próximo é o escopo e o prazo, né? E isso ajuda bastante que o custo não estoure. Bom, é natural que exista alguma margem de manobra, né, para variações do progresso do projeto em termos de custo. Né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, mais ou menos 5%. Você tem um planejamento e você tem uma flutuação pequena em torno desse valor previsto. Né? Eu estou falando de projetos, digamos assim, que não são a preço fechado, né? Dependem, por exemplo, como eu estou dizendo, de contratações externas. Projetos têm muitas aquisições, por exemplo, então você vai estar sujeito a flutuações de preço de mercado. Né? Tá bom? Nem sempre o gerente de projeto tem autoridade direta sobre o orçamento, né? Isso a gente já viu antes, o dilema poder-responsabilidade. O gerente de projeto não tem muito poder, muita responsabilidade, ou seja, a responsabilidade dele é o controle, ou seja, ele precisa acompanhar o desenvolvimento do orçamento do projeto. Professor, naqueles projetos internos, que basicamente são pessoas da empresa, como é essa questão do custo? Então, se você está num projeto interno ou numa pequena empresa em que todas as horas já estão dedicadas a um determinado projeto, né, as horas dos seus colaboradores ou de um grupo de colaboradores, aquilo já está contabilizado como despesa fixa, né? Num projeto desse, o controle de custo fica menos relevante, porque alguém já está fazendo esse controle no sentido de determinar os salários, fazer os pagamentos, né? Naquela linha que eu já disse a vocês, cada projeto tem uma história e você vai adaptar todo esse framework aqui de gerenciamento à situação individual de cada projeto. Então, há projetos em que o controle de custo é relativamente simples, tá? Mas nós precisamos estar preparados, formados para trabalhar com projetos onde isso não vai acontecer, onde você vai ter riscos, variações, né? E, digamos, de novo, né? O cuidado com o escopo e o prazo, que são as primeiras fontes de impacto no aumento de custo. Né? Se o escopo se descontrola, começa a ser acrescentado itens sem que isso seja feito uma formalização, uma análise,
daqui a pouco realmente você precisa, né, de mais horas de trabalho, isso também isso aumenta o custo certamente, e mais horas de trabalho de prazo, quando você precisa esticar o prazo para concluir o projeto, por problemas diversos, né, por atrasos que foram se acumulando, evidentemente isso também tende a aumentar o custo do projeto, porque serão horas extras, né? Principalmente se você estiver falando aí de uma equipe de pessoas, serão horas extras, horas a mais serão trabalhadas. Então, em resumo, o feijão com arroz é você ter bem azeitado aqui o acompanhamento do seu escopo e do prazo. Tá? Acompanhar as variações, quando for o caso, para que variações fora dessa faixa ou de uma outra faixa que você tiver concordado, ou que seja a prática da sua organização, flutuações aí, né, fora dessa faixa chamam a atenção, precisam ser revisadas, tá certo? Nós vamos ver também que é muito importante na área de custos você apontar aqui para a gestão integrada em relação a duas outras áreas, que é a área de riscos e a área de aquisições, tá certo? Então, risco, como eu estou falando, um projeto que tem muitas aquisições, né? Exemplo que eu já dei antes também, um projeto que tem importações, ou seja, tem uma dependência em moeda estrangeira, são projetos que estão sujeitos a chuvas e trovoadas do mercado. Isso naturalmente é um risco que precisa ser acompanhado, né? Tá? E aquisições da mesma maneira, você vê que está tudo relacionado, né? Você vai fazer a aquisição de um bem, de um equipamento, uma importação, de um insumo, você precisa avaliar, né, qual tipo de contrato que vai ser feito, quais as garantias que você tem. Aí vai apontar para duas áreas que nós ainda vamos estudar, a área de risco e a área de aquisições. Tá certo? Ou seja, fundamentalmente o custo é monitoramento, tá certo? Monitoramento e a análise de risco ser muito cuidadosa para você levantar os fatores que podem impactar, podem fazer flutuar, né, o custo do projeto. Fora isso, é o feijão com arroz, cuidar bem do escopo e do prazo, que você já fez o dever de casa, a tendência é que o custo siga essas outras duas variáveis. Esse slide vai mostrar para vocês uma ferramenta de controle de custo chamada de análise do valor agregado, que na verdade é uma ferramenta que controla de maneira integrada não só o custo do projeto, mas também o escopo e o prazo. Eu não vou aprofundar aqui, tá? Mas eu vou deixar aí como sugestão a leitura do capítulo do livro correspondente, em que tem um aprofundamento dessa ferramenta, inclusive com exemplos. Mas eu vou tentar ser bem resumido e eu acredito que a ideia principal eu consiga passar. Bom, aqui é um gráfico que corresponde ao desembolso acumulado do orçamento do projeto ao longo do tempo. Tá? Então aqui você tem o eixo do tempo e aqui você tem os valores em reais acumulados ao longo do tempo. Então, essa curva cheia aqui é aquilo que nós planejamos originalmente. Tá? Então é o valor planejado. Ou seja, quanto do orçamento está sendo gasto ao longo do tempo, de forma acumulativa, né, até que você chegue aqui no orçamento total lá previsto ao final do projeto, né, o valor global do projeto. Então essa é a curva que nós deveríamos mirar. Né, se a gente tiver, isso aqui era o planejado, a gente vai olhar o executado, é interessante que o executado estivesse bem em cima aqui, acompanhando aquilo que foi planejado. Aí você tem uma curva chamada aqui de custos reais, que é de fato o que foi gasto. E como vocês veem aqui, tem já um gap, né? Ou seja, a curva de custos reais ela está acima da curva de planejamento, do planejamento original, ou seja, você está gastando mais. Né? E se esse ritmo continuar, né, você teria aqui uma subida aqui e um aumento, né, desse gap. Né? Então, quando você percebe uma situação dessa, você vai ter que estudar alternativas para fazer com que essa tendência seja revertida, né, e você consiga alterar aqui o andamento dessa curva para que ela chegue no orçamento do término aqui previsto. Né? Aí temos que avaliar alternativas, né, de como fazer isso. Né? Tá? Então essa comparação entre valor planejado e custos reais já te dá uma ideia da saúde financeira do projeto e sinaliza na direção de medidas corretivas, preventivas. Tá? Bom, tem uma outra curva que é um pouquinho mais complicado de compreender, mas eu vou tentar passar a noção geral dela aqui,
que é a curva do valor agregado. Porque a questão é o seguinte, não basta você dizer, eu gastei mais do que o planejado. Ok, isso em si já é ruim. Mas, vamos pensar aqui, se você tivesse conseguido gastar mais e ao mesmo tempo realizar mais escopo, né, a situação já não é assim tão ruim, ou seja, eu estou gastando mais porque eu estou acelerando o projeto. O projeto está, digamos assim, à frente daquilo que foi planejado em termos de escopo. Eu estou realizando mais escopo. Então, é claro, se eu estou realizando mais escopo nessa data, né, significa que o custo também vai ser proporcional. Tá bom? Então, o valor agregado é uma tentativa de capturar quanto de escopo você realizou. Você vai transformar o escopo que foi concluído, né? Então, nessa data aqui que está indicada, né, por essa linha vertical, você vai fazer uma avaliação lá da EAP, qual o progresso do projeto, né, nas vários itens dos pacotes de trabalho. Tá? Você vai transformar esse conjunto de atividades concluídas em um valor em valor financeiro, como se fosse uma proporção. Né? Se o projeto terminou 40%, fizemos 40% do escopo, então o nosso valor agregado aqui seria, digamos, aproximadamente 40% do orçamento do projeto. Tá? E aí é que você vai saber realmente se esse custo a mais, se ele foi a consequência de uma aceleração do projeto, né? Ou se ele realmente é um sobrecusto, ou seja, você gastou a mais e fez menos do que poderia ter feito com esse recurso. Então, nesse exemplo aqui, a curva do valor agregado está abaixo do valor planejado, portanto, está abaixo também, né, dos custos reais. É talvez o pior cenário, porque você gastou muito e você fez pouco. Tá? Quando a curva do valor agregado está abaixo do valor planejado, significa que o projeto está atrasado em termos de escopo. Você está realizando menos do que deveria. Então esse aqui é o pior dos mundos, né? Você está realizando menos do que deveria e está gastando mais do que deveria para fazer menos. Tá? Então você vai ter algumas combinações possíveis dessas três curvas aqui. Sendo que o ideal é que elas convergissem aqui, né, para essa curva de linha cheia. Mas, de novo, você pode estar gastando mais porque você está fazendo mais. Aí não tem tanto problema. Você está acelerado. Tá certo? Mas não é o caso dessa figura aqui. Como o valor agregado está abaixo, significa que você está gastando mais e entregando menos do que eu deveria. Então, certamente é um cenário bastante negativo. Tá bom? Vocês podem encontrar no livro o texto, o aprofundamento, exemplos dessa aplicação dessa ferramenta, uma ferramenta que realmente pode ser útil para projetos, digamos, mais complexos, mais longos, em que você, inclusive, tem tempo, né, de fazer esses ajustes financeiros, esses ajustes de escopo. É uma ferramenta útil. Tá certo? De qualquer maneira, mesmo que você não use o gráfico, o princípio é semelhante, você pode usar o bom senso e fazer sempre essa avaliação dessas três variáveis. Qual era o meu escopo planejado e o custo correspondente numa determinada data? Quanto é que eu gastei de fato? E quanto escopo eu fiz de fato? Relacionando essas três variáveis, né, o escopo previsto com o custo associado, que seria uma variável, o custo real e o valor agregado, você consegue ter uma ideia da saúde do projeto. Se eles estiverem convergindo para o mesmo valor, nós estamos numa situação, né, de saúde. Mas se o custo real está acima do planejado e o valor agregado está abaixo do planejado, você está numa situação muito periclitante, que precisa agir. Tá bom? Então, esse é um princípio que vocês podem usar para acompanhar a saúde dos projetos. Finalmente, eu deixo aqui como sugestão de leitura complementar o estudo de caso que está no anexo 14 do livro texto, Projeto de Escavação de Dutos. Peço que vocês façam uma leitura desse caso e haverá uma discussão com um bom debate sobre a situação desse projeto na próxima aula síncrona ao vivo. Tá bom? Até lá!